Mateus 18, hoje nós vamos tratar a partir do versículo de número 15 e vamos concluir o capítulo 18, lá no versículo 35. Mateus 18, 15 ao 35. Vamos ver? O texto diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença, mais uma vez, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a conhecer a tua palavra, a tua santa vontade. Pai amado, em nome de Jesus, tira toda a dureza do nosso coração, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nessa noite receber, ouvir e viver a partir daqui a tua palavra. Pai amado, nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, tendo o Senhor Jesus, nós vimos aí no culto passado, tratado a respeito do tema humildade, o Senhor passa agora a tratar sobre 2 dos temas mais sensíveis às Escrituras, ou 2 dos temas que talvez nós tenhamos mais dificuldade: a disciplina cristã e a necessidade de perdão. O que devemos fazer quando o irmão peca contra nós? Quando há uma ofensa pessoal,
Como então eu devo me portar em relação ao ofensor? Eu preciso procurá-lo, eu preciso aguardar que ele me procure. E acerca do perdão, qual o limite para perdoar? Quanto eu devo perdoar? Em que situações devo eu perdoar? Então são esses temas que o Senhor acabou tratando aqui nesse texto, a partir do versículo 15 do capítulo de número 18. Quem veio de manhã na escola bíblica, a Jade já deu todo o spoiler. Até disse para ela que eu estava para botar ela para pregar de noite, ela entregou tudo. Entregou tudo. Então vocês já estão afiados. Qualquer coisa vocês me corrijam aí. Mas então, meus irmãos, do versículo 15 até o versículo 20, nós temos aí o primeiro trecho do texto que nós estamos lendo aqui nessa noite, onde o Senhor Jesus trata exatamente a respeito da disciplina cristã. O Senhor tratou aqui de uma forma bem direta. Jesus apontou aqui para nós exatamente o caminho para tratar conflitos entre irmãos. Quando o irmão peca contra nós, o que faremos? Jesus falou claramente, né? Então ele iniciou assim: se o seu irmão pecar contra você. Então nós temos aqui um caminho claro, um caminho direto. O Senhor usou aqui de clareza, sequer utilizou uma parábola aqui para poder ilustrar a situação. Ele foi diretamente ao assunto: se o seu irmão pecar contra você. Então nós temos aqui 3 passos que nós precisamos aprender a utilizá-los de uma maneira prudente, adequada aí, para que nós possamos então viver e resolver essas situações quando o irmão pecar contra nós. Entenda bem, meus irmãos, é quando ele pecar. Não é porque eu não gostei da cor da camisa, não é porque eu não gostei do cabelo como ele penteou, ou do time que ele torce. É quando ele pecar contra mim. Então, antes de eu entrar aqui nesses passos, eu preciso concluir que aquilo que o irmão fez contra mim se trata de um pecado. E pecado é tudo aquilo que vai contrário a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Isso é pecado. Então, quando o irmão peca contra mim, nós temos o primeiro passo, que está aí no versículo 15 ainda. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tratar a questão no âmbito particular. Se o irmão pecou contra você, o assunto não deve, primeiro, ficar guardado no coração, gerando rancor, gerando amargura. Muitos acabam caindo nessa armadilha. O irmão pecou contra mim, eu considero, compreendo que aquilo que o irmão fez contra mim é pecado, e eu vou lá e eu fico guardando no meu coração. Muitas vezes não apenas guardando, mas cultivando como se fosse ali uma semente realmente, mas uma semente de amargura. Fica sendo cultivado aquele assunto. Tudo que acontece, já viu quando a gente está guardando uma questão no nosso coração referente a alguém? Tudo que acontece a gente relaciona com aquela pessoa, relaciona com aquela situação, tudo. Passou uma brisa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Olha aí, tá vendo como ele é? Tá vendo como ela é? Soprou um ventinho mais forte, a gente já relaciona com isso. Por quê? Porque a gente está guardando aquilo no nosso coração. Então o Senhor Jesus está falando que é preciso ir até Ele. Então não é para ficar guardando no coração. É uma coisa que nós temos dificuldade, porque muitas vezes nós de fato não queremos resolver. Nós queremos que o outro seja visto como mal. Resolver a situação não vai fazer com que o outro seja visto como mal. E isso mostra então, meus irmãos, a perversidade do nosso coração, que fica querendo que o outro se dê mal. Mas não, a orientação de Jesus é para ir até Ele, ir a sós, mostrar-lhe o erro. Então não é para guardar no coração. Da mesma forma, segundo aqui o que Jesus diz, isso também não deve ser usado para ser levado aos outros, para ser um assunto de antemão espalhado, levado ao conhecimento dos outros. Muitas vezes, quando alguém peca contra nós,
como eu disse, nós queremos que essa pessoa seja mal vista. Então, a gente começa a espalhar, a gente não procura a pessoa, a gente não resolve com a pessoa, a gente não demonstra para a pessoa, como foi falado aqui hoje de manhã na escola bíblica, às vezes a pessoa sequer percebe que pecou contra nós, o que não quer dizer que ela não pecou, mas há pecados, meus irmãos, que cometemos que às vezes não percebemos que cometemos. O salmista fala sobre isso. Ele pede ao Senhor até que lhe perdoe os pecados dos quais ele não percebeu, não tinha conhecimento de que havia cometido. Então é possível que a gente peque contra alguém sem ter percebido, sem ter notado. Então, como falávamos aqui de manhã, às vezes a pessoa sequer se volta para cá e diz assim, você fez isso contra mim. E a pessoa está vivendo ali na normalidade, achando que está tudo bem, e a gente não foi lá e disse para ela, aconteceu isso e não foi bom. E eu estou triste, estou chateado, isso me fez mal. A gente não procura. Mas, muitas vezes, nós procuramos os outros. E aí a gente começa a espalhar a história, dizer que o irmão, a irmã é assim. Jesus está tratando isso aqui, meus irmãos, é claro, num contexto amplo da igreja, mas a prática disso, a prática relacional aqui, é dentro do contexto da igreja local. É o tipo de situação que nós vamos viver dentro da igreja local. Então ela não deve ser essa ofensa nem guardada no coração, nem ser de antemão espalhada. O que deve ser feito? Palavra de Jesus, ir a sós com ele, mostrar-lhe o erro. Se a gente espalha ou se a gente guarda, o problema ele vai sendo ampliado, ele vai sendo cultivado cada vez mais. E não é essa a intenção. A intenção é que abordando essa pessoa a sós, não com o objetivo de nos defender, ou de humilhar o outro, mostrando para ele, como a gente diz no popular, esfregando na sua cara o erro, a gente consiga ali fazer com que essa pessoa fique mal, mas para ganhar o nosso irmão. O que Jesus falou é que se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus parte de um princípio aqui, meus irmãos, que é muito importante. Que nós, Paulo vai tratar essa questão dizendo assim, nós que somos espirituais, nós precisamos ter maturidade. Maturidade para entender que aquela pessoa que peca contra nós, ela tem, por conta do seu pecado, um problema, antes de tudo, com Deus. E se essa pessoa tem um problema com Deus, e eu, em tese, não estou tendo esse problema com Deus, eu preciso então me preocupar em restaurar, buscar a restauração daquela pessoa. O problema muitas vezes é que quando alguém peca contra nós, atinge o nosso ego. Nessa hora a gente esquece de que com Deus nós estamos bem. Nos preocupa o nosso ego atingido, ferido, machucado. Por isso não nos preocupa, na maioria das vezes, que o outro se acerte com Deus. Por isso ou guardamos com rancor, ou muitas vezes espalhamos, compartilhamos essas coisas com outras pessoas, em vez de procurar o irmão para ganhar o irmão. A expressão de Jesus aqui aponta para a necessidade de que o outro se arrependa do seu pecado para se reconciliar, inclusive com Deus, não apenas conosco. Então a nossa preocupação, antes de tudo, é fazer com que os outros se aproximem de Deus. O irmão que peca contra nós está mal com Deus, provavelmente está rompido com Deus por conta do seu pecado. Nós precisamos nos preocupar para que essa pessoa se reconcilie com Deus. Por isso, ir a sós com ele, levar a questão, mostrar-lhe o erro, para que se ele ouvir, ele possa ser ganho. É a palavra do Senhor. Amém? Esse é o primeiro passo. O segundo passo está aí no versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui nós temos um segundo passo. Caso não tenhamos êxito em abordar em particular o nosso irmão, nós precisamos agora pedir ajuda a outros. É mais um passo aqui rumo à paz. É mais um passo aqui rumo à reconciliação desse meu irmão com o próprio Deus.
Não tendo logrado êxito no primeiro passo, aí nós temos agora a autorização para pedir ajuda aos outros. Somos autorizados agora a dividir então esse assunto, mas não pode ser com qualquer pessoa. Deve ser, meus irmãos, necessariamente com pessoas que possam demonstrar maturidade. Afinal de contas, você quer resolver a questão, você não quer inflamar, você não quer jogar mais lenha na fogueira, você quer resolver a questão. Então você precisa aí chamar reforço. E para chamar reforço, nós vamos atrás daqueles que são mais experientes. Nós vamos atrás daqueles que têm maturidade. Nós vamos atrás daqueles que não estão sendo contaminados ali com a nossa raiva, com a nossa chateação. Pelo contrário, nós precisamos procurar aqueles que querem tratar as questões. Já falei sobre isso várias vezes. Na posição de pastor, muitas vezes a gente tem que tratar com litígios. O que é litígio? É quando há dois lados na história, cada um querendo puxar para o seu lado. Mas a condição de pastor, o pastor está ali para resgatar a todos, para ver todos os que estão e os seus problemas e buscar tratar os seus corações segundo a palavra. Só que aí, muitas vezes, o que acontece? Um lado quer que a gente seja partidário, o outro lado quer que a gente seja partidário. Um lado quer que a gente seja vermelho, outro lado quer que a gente seja amarelo. Só que o nosso papel, meus irmãos, e aí não é só o papel do pastor, mas segundo a palavra de Deus, é o papel de qualquer irmão, é fazer com que haja reconciliação com Deus e no meio da igreja. Amém? Então busca-se aqui pessoas com maturidade para que a questão possa ser tratada de uma maneira adequada. Esse irmão então agora tem essa liberdade, essa autorização para ir até o ofensor com outras pessoas que vão servir de testemunhas, mas também de conselheiras. Testemunhas caso esse irmão não queira se reconciliar, conselheiras para de qualquer forma levar a ele ali uma instrução da parte do Senhor. O ofensor, então, aquele que gerou ali o pecado, que pecou contra você, ele pode receber aquilo que foi dito pelos outros. Ele pode ouvir, receber, ficar mais consciente. Ele pode ver ali que esse reforço ali de pessoas com um pensamento adequado acabou, então, acrescentando seriedade à reclamação. Por vezes, quando a gente vai tratar com alguém individualmente, a pessoa pode achar que é algo pessoal, que é algo só da nossa parte individual. Mas quando nós acrescentamos pessoas ali, que podem pensar ou apresentar aquela questão junto com a gente, aquele que nos ofendeu, ele pode começar a refletir, olha, de fato, há seriedade nisso aqui. Além dos argumentos, a gente pode melhorar os argumentos. Porque essa procura, ela deve ser para apontar ao nosso irmão, segundo o versículo 15, o seu erro. Então, para apontar o seu erro, nós temos que saber biblicamente onde foi o erro do nosso irmão. Mas às vezes nós temos alguma dificuldade, às vezes nos falta a forma de falar adequada, às vezes nos falta conhecimento acerca de textos bíblicos que fundamentem aquilo de uma maneira mais adequada. Então, pessoas ali mais experientes vão nos ajudar a apresentar ao nosso irmão onde ele está errado biblicamente falando. Então, esse reforço, ele ajuda para que o nosso irmão possa perceber, realmente isso é sério, realmente eu tenho errado nessa questão, eu pequei nessa questão. O propósito aqui, meus irmãos, é evitar que esse pecado se espalhe como um fermento e leve de toda a massa. Então esse reforço, ele vem para fazer com que essa pessoa, o quanto antes, possa refletir sobre isso, se arrepender dos seus pecados e possa então prosseguir na comunhão com a igreja. Nós temos aqui uma clareza da parte do Senhor Jesus. A clareza de que os problemas da igreja, meus irmãos, não podem ser deixados de lado. Problemas da igreja não podem ser empurrados para debaixo do tapete, mas eles devem ser tratados com honestidade e prudência. A pior coisa que você pode fazer no meio da igreja é ficar empurrando o problema para debaixo do tapete.
Converse. Por isso é tão importante, meus irmãos, igrejas onde nós podemos falar com as pessoas seriamente, com maturidade, onde a estrutura de liderança não nos impeça de nos manifestarmos. Há igrejas onde a estrutura de liderança vive uma prática que impede que as pessoas se manifestem. Isso não pode ser assim. Não é a orientação bíblica. Nós precisamos ter liberdade, então, para tratar com as pessoas. E espera-se que as pessoas tenham maturidade. Mas, pastor, se essa pessoa não tiver maturidade para receber, ela vai ter que ser tratada de alguma maneira. Você lembra que a palavra ela trata os cristãos, a priori, como crianças espirituais, que depois vão amadurecendo? De repente, essa pessoa está nesse processo ainda de criança, ela está precisando amadurecer. E aquela repreensão, ela fará parte do seu amadurecimento. Então, nós precisamos ter essa consciência, tirar a repreensão, tirar a exposição do erro dessa pessoa não vai deixá-la melhor. E também não nos deixará melhores, pelo contrário, nos deixa piores. Na verdade, se a pessoa tem falta de maturidade, nós não levamos a ela o erro, nós demonstramos que nós também não temos maturidade para tratar com as questões. Então, Jesus está dando aqui plena liberdade para a igreja tratar os problemas. Mas se ainda assim não der certo, nós chegamos ao terceiro passo que o próprio Jesus aponta, versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, se é um desviar, se estiver na igreja uma hora dessa, não estava fazendo isso, né? Mas é perigoso, gente, vive tendo acidente aí no campo. Bora lá. Versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, mesmo que as opções anteriores, os dois passos anteriores tenham falhado, o ofendido, aquele que recebeu a ofensa do pecador, não deve desistir de procurar a paz. Se assim ocorrer, ele deve então, esse caso deve então ser levado à igreja. Sim, senhores, problemas, se chegam a esse ponto, pecados, se chegam a esse ponto, não apenas podem, mas devem ser levados à igreja. Por mais estranho que possa parecer isso ao nosso tempo, porque nós estamos no tempo em que as pessoas não podem ser envergonhadas, não podem ser constrangidas. Tudo é digno de processo na justiça, porque ofendemos alguém. Mas aqui é uma instrução do Senhor Jesus. Até se essa pessoa resolver depois entrar na justiça contra a igreja, ainda assim nós temos respaldo bíblico. Não sei se não vamos ter que pagar alguma coisa para a justiça, porque a justiça é outra cabeça. Mas biblicamente nós temos respaldo. Se essa pessoa tiver pecado, e estiver insistindo em seu pecado, não tendo atendido a uma conversa individual, não tendo atendido a uma repreensão com mais irmãos, isso deve ser levado então à igreja. A intenção aqui, mais uma vez, meus irmãos, é fazer com que o ofensor se arrependa. E a sua ofensa então seja tratada com a comunhão sendo restabelecida. A disciplina cristã, meus irmãos, é uma das marcas da igreja saudável. Os reformadores já haviam defendido isso. Esse assunto ele está presente em diversos pontos aí dentro das Escrituras Sagradas. Eu lembro bem quando nós tratamos aqui 1 Coríntios, 2 Coríntios, esse era um assunto bem presente. As cartas pastorais também, esse assunto é bem presente. Porque a disciplina na igreja, meus irmãos, tem dois aspectos. Primeiro, a prevenção. Em uma igreja onde está acontecendo disciplina sempre que necessário, evita-se que a igreja caia no pecado. Mas tem um segundo aspecto, que é justamente a intervenção, que busca então a recuperação daquele que cometeu a falta.
Então, uma igreja saudável precisa estar aberta à disciplina. Aqueles que começam a caminhar em uma igreja saudável precisam entender que nessa igreja há disciplina. E aqueles que não querem viver, compreender a disciplina como algo bíblico, vão correr de lá. Não irão resistir. Porque a disciplina está presente. Não pode ser parcial, não pode ser segundo a nossa cabeça, deve ser conforme aquilo que a Bíblia diz. São tratados pecados segundo a ordem daquilo que o Senhor nos falou. Essa semana passada, aconteceu um caso, vou comentar porque está aí na internet, de um líder de uma igreja, foi para frente de uma conferência, congresso, sei lá, estadual da igreja. Aí estava lá. Aí começou a falar algumas coisas, e esse irmão, pastor, estava com problema com outro pastor. Ninguém sabe a que ponto esse problema estava internamente. Certo é que o cara rodou a baiana, jogou o microfone no chão, no púlpito, gente. E saiu esbravejando. Eu não ia guardar isso a minha vida inteira. Supostamente, né, depois outros vídeos rolando, sabe que a gente tem que fazer a pesquisa completa. Supostamente, esse outro pastor estaria aí, talvez, enrolando a igreja que ele pastoreia. Isso é uma acusação que talvez esse homem estava fazendo. Mas, meus irmãos, aí eu comentava com o irmão, veja só, como a falta de disciplina adequada na igreja, ela é um problema. Porque esse homem foi fazer ali algo da sua cabeça. Se tinha de fato, se existia de fato um problema, especialmente com um pastor, isso deveria estar sendo tratado na esfera administrativa da igreja. Isso devia estar sendo tratado na esfera espiritual. Esse homem tinha que ter sido confrontado pessoalmente. Esse homem deveria ser confrontado por um colegiado de pastores, homens experientes, de boa fé, íntegros. E aí esse homem seria confrontado, seria apresentado a ele o seu pecado contra a igreja. Dali, se entendesse que isso era algo muito sério, de fato houve não apenas um pecado, mas um crime, porque se está desviando o dinheiro da igreja, está cometendo um crime, esse homem teria que ser afastado pelos ritos legais que o estatuto da igreja dispõe. E não, meus irmãos, ser levado daquela maneira para a igreja. Ainda que precisasse chegar ao ponto de expor a igreja, como aqui no terceiro tópico que Jesus nos mostra, não seria dessa forma. Eu não queria guardar isso para a minha vida toda. Não tem a ver com o Senhor, tem a ver com Deus. Não é uma ofensa pessoal contra o Senhor, é uma ofensa contra Deus, porque o pecado em primeira instância é contra Deus. Mas as coisas são tratadas muitas vezes de uma forma personalística, pessoal. E aí a ofensa virou simplesmente contra o homem e não contra Deus. E aí, meus irmãos, isso expõe uma igreja, um ambiente onde as coisas não são tratadas da maneira adequada, biblicamente falando. Você entendeu isso? Por isso é tão importante o ambiente de uma igreja onde as coisas são tratadas da maneira adequada. E nós, cristãos, precisamos exigir isso. Quer seja aqui, quer seja qualquer outra igreja onde você ainda passar na sua vida, se você estiver congregando, sendo membro daquela igreja, você tem toda a liberdade para exigir um tratamento de disciplina adequado naquela igreja. Disciplina adequada. Se há pecado, que se trate os pecados. Amém, meus irmãos? Tudo isso, mesmo que haja aqui a exclusão em última instância desse irmão, porque é o que Jesus diz, se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, em última instância, esse irmão deve ser excluído da comunhão da igreja.
Ele deve ser considerado como uma pessoa não convertida, como alguém incorrigível. Esse irmão não deve mais ser reconhecido como irmão. Deve ser excluído da comunhão. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5. Não o trate mais como um irmão. Por quê? Porque resistiu ao confronto pessoal, resistiu ao confronto de algumas pessoas, resistiu ao confronto da igreja. Então esse não quer correção, esse não quer caminhar nos caminhos do Senhor. A igreja já entendeu que há um pecado e essa pessoa não quer se arrepender do seu pecado e não quer mudar a sua conduta. Então, a palavra do Senhor, a palavra de Jesus aqui, é que esse homem deve ser tratado como um pagão ou publicano. Isso aqui para os judeus era muito claro. Pagãos ou publicanos, cobradores de impostos, eram desconsiderados como o povo de Deus. Então deve ser tratado assim, como excluído da igreja, da comunhão da igreja. E é muito sério isso. Mas ainda que isso ocorra, meus irmãos, não deve, primeiro, tirar a afeição da igreja por aquela pessoa. Parece difícil, né? Mas uma vez que essa pessoa seja excluída, agora ela não vai ser mais tratada como irmão. Se tinha um cargo na igreja, ele não é mais tratado pelo cargo que ele tinha. Ele é tratado como alguém que não conhece a Deus. Simples assim. Vamos ter a mesma afeição que temos por aqueles que não conhecem o Senhor, que não vivem com o Senhor, que não se arrependeram dos seus pecados, pessoas que ainda não são salvas. Será tratado assim, como um não salvo. Não é com ódio, não é com amargura, mas será tratado como um não salvo. A igreja precisa tratar pessoas assim como não salvos. Outra coisa, não perdemos a afeição e também, meus irmãos, não tratamos como uma vingança. Está vendo aí? Foi bem feito. Eu queria mesmo que chegasse nesse ponto. Não é assim. Nós não queremos. E justamente seguimos os passos por isso, porque não queríamos que chegasse a esse ponto. Porque nós, como igreja, amávamos essa pessoa a tal ponto que queríamos que ele se arrependesse. Por isso fizemos tudo isso, por isso até levamos a igreja como uma forma de amor, para que essa pessoa talvez despertasse, mas se ainda assim não aconteceu, nós não agora carregamos no nosso coração um sentimento de vitória por vingança. Não. Apesar, há uma certa dor da nossa parte, como quem perdesse de fato um soldado. Mas passamos a tratar então essa pessoa como alguém que não conhece a Deus. Amém? Entendido aqui os passos? Isso vale para todo mundo, gente. Todo mundo. Líder da igreja, qualquer pessoa. Teve cargo, era cheio de unção, tinha dons, talentos, deve ser tratado assim. E tem faltado às igrejas isso. Mas se nós tratássemos assim, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, talvez muito mais pessoas estariam se arrependendo dos seus pecados e tornando aos caminhos do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos diz isso. Amém? Por fim, desse primeiro trecho aqui, o Senhor está buscando com isso manter o caráter espiritual da igreja. Jesus encerra aqui essa parte do seu discurso, nos mostrando que Deus exerce a sua autoridade dentro da igreja local e por meio da igreja local, quando a igreja local se deixa instruir pela sua palavra. Então veja o versículo 18. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Geralmente a gente usa esse texto aqui, né, para pensar apenas nas bênçãos, vamos orar junto aqui que vai dar certo. Também faz sentido. Mas dentro do contexto aqui, o Senhor está dando de fato respaldo, autoridade para a igreja em relação à repreensão dessa pessoa que não quer se arrepender dos seus pecados. Então o que o Senhor está dizendo aqui em outras palavras é, olha, se vocês, igreja, tratarem o assunto com seriedade, segundo a minha palavra,
Pode excluir o irmão aí, que está anotadinho aqui no céu. Pode excluir, não fiquem com medo de fazer as coisas segundo a minha palavra. Porque eu estou dando autoridade para que a igreja faça qualquer coisa segundo essa minha palavra. A palavra concordar aqui, utilizada pelo Senhor, ela aponta justamente para essa referência a dois irmãos que oram a Deus, que buscam ali então essa orientação. Então é a palavra e a oração, meus irmãos, que faz com que nós venhamos a descobrir qual é a vontade do Pai em qualquer situação, em quaisquer questões que a igreja possa enfrentar. Precisamos orar e nos guiar pela palavra de Deus, amém? Não se deixe guiar pelos seus próprios sentimentos, mas veja aquilo que a palavra diz. Por fim, no versículo 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A igreja local, meus irmãos, deve ser então uma comunidade de adoração que reconhece a presença do Senhor em seu meio. Então nós precisamos agir como quem sabe, olha, o Senhor está aqui, está guiando as coisas dessa maneira, nós vamos fazer porque a palavra é a orientação do Senhor. Tendo falado sobre isso, então, Jesus vai falar sobre a necessidade de perdão. Ele vai tratar agora sobre essa questão. Bom, meus irmãos, nós devemos perdoar os nossos irmãos na mesma medida em que nós fomos perdoados por Deus. Veja o texto aí do versículo 21 e o 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, o que tinha por trás disso aqui? Os rabinos, os líderes religiosos, os judeus, eles tinham chegado a uma conclusão, como muitas conclusões que eles tinham da própria cabeça. Qual era a conclusão? A conclusão deles era que alguém deveria ser perdoado por pecados reiterados, repetidos, até 3 vezes. A 4ª vez não dava mais para ser perdoado. Quem estaria indo para o inferno aí? A gente, né? Terminou 3 ali, você não vai ser mais perdoado. Ixi, e aí, esse aqui que eu já estou na 15ª. Só que, meus irmãos, Pedro faz uma pergunta que soa até quase como uma proposta ao Senhor Jesus. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E ele já sugestiona aí, até 7 vezes? É tipo assim, 3 vezes 2 mais 1. Tipo, Pedro estava aqui, meus irmãos, talvez até de uma forma sincera, sendo bem generoso com o pecador. Talvez por conhecer o seu Senhor Jesus e ver o quanto ele era misericordioso, Pedro acrescenta aqui, diz assim, olha, eu não sou tão bom assim, mas vamos lá, Senhor, até 7. Os rabinos estão dizendo até 3, mas vamos lá, até 7. Então essa pergunta de Pedro é bem sincera, generosa. Mas ela soa aqui também como um pensamento rabínico. Pedro está querendo numerar, dar uma quantidade ali no máximo para o perdão de alguém. A orientação de Cristo aqui agora, então, usando na sua resposta os 70 vezes 7, mostra então que o perdão ele deve ser oferecido sem limites, sem barreiras. 70 vezes 7 é uma ilustração, é uma forma de Jesus demonstrar que nós não devemos dar limites ao perdão. Nós não devemos limitar o perdão a uma máxima matemática que, olha, há uma quantidade, né? Então ele diz 70 vezes 7, de uma forma que bem hiperbólica mesmo. Bom, Jesus agora sim ele vai usar uma parábola. A parábola do credor incompassivo, ou a minha versão diz aqui, servo impiedoso, para ilustrar então o seu ensino acerca do perdão. Há 2 perspectivas aqui, que estão presentes de fato na questão do perdão. A primeira, sobre o perdão que nós recebemos de Deus. A segunda, sobre o perdão que nós devemos dar às pessoas, especialmente aí aos irmãos. Bom, primeiro vamos ver as verdades aqui desse texto a respeito do perdão de Deus, o perdão que nós recebemos de Deus.
A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus ajusta contas conosco. Veja o versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Bom, meus irmãos, Deus, Ele é o supremo juiz. Amém? E nós precisamos, então, prestar contas da nossa vida com Ele. Nós somos pesados na balança de Deus. E nós temos que ter consciência disso. Precisamos prestar contas com o Senhor. O Senhor quer saber o que nós estamos fazendo da nossa vida. O Senhor quer saber como nós estamos nos portando. O Senhor nos cobrará a respeito da nossa conduta, da conduta da nossa vida. Mas, meus irmãos, nós estamos sempre aquém das exigências do nosso Senhor. Nós não conseguimos, então, suprir as exigências dadas pelo próprio Deus na sua palavra. Então nós temos, e aí a segunda verdade aqui, uma dívida impagável com o Senhor. Veja o versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Nós, meus irmãos, como estamos aquém das exigências de Deus, nós somos todos devedores de Deus. Jesus usou aqui, então, mais uma vez uma hipérbole. O servo aqui devia, a minha versão aqui diz, uma grande quantidade de prata. Talvez na sua versão aí tenha 10.000 talentos. Tem aí? Ele devia 10.000 talentos. Um talento, meu irmão, equivale a 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Então, se eram 10.000 talentos, esse homem devia aqui 350.000 quilos de ouro. Esse era o tamanho da sua dívida. Sabe o que era isso aqui? Isso era equivalente aos impostos de toda a nação. Você lembra que a nação de Israel pagava impostos a Roma? Cada distrito, cada cidade pagava impostos ali a Roma. 350.000 quilos de ouro, 10.000 talentos. Era equivalente aos impostos de toda a nação por 13 anos. Imagine se amanhã o presidente baixa um decreto e diz: está aqui, Sofia, a dívida da nação é sua. Deve pouco o nosso país, né? Está aqui, a dívida é sua. Mas não apenas essa dívida de agora, 13 anos de dívida aí na sua conta. Aí seu cheque especial já está negativo, né? Amanhã vai amanhecer pior. Meus irmãos, o que Jesus está mostrando aqui essa dívida é impagável. Jesus estava querendo dizer aqui, usando essa hipérbole, que a dívida desse homem era impagável. Esse homem não tinha como tratar ali a sua dívida, não tinha como pagar, não tinha como trabalhar para pagar essa dívida. Assim, meus irmãos, é a nossa dívida com o Senhor por conta do nosso pecado. Nós temos uma dívida impagável para com Deus. O trabalho de um trabalhador braçal naquele tempo era pago em uma outra moeda, o denário. Um denário por dia, se esse homem recebesse trabalhando, precisaria ele trabalhar 150.000 anos para pagar a dívida dos 10.000 talentos. Então era uma dívida impagável. Meus irmãos, assim acontece conosco. Nenhum de nós consegue cumprir plenamente a lei de Deus. Nós carecemos da sua misericórdia, porque nós não temos como pagar. A nossa dívida para com o Senhor é impagável. Assim como era desse homem. Bom, mas Deus nos perdoa. Só que o perdão de Deus, meus irmãos, é imerecido. Veja o versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou:
tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão de Deus é imerecido. O servo devedor aqui suplicou misericórdia. Disse até que se deixasse ele pagaria. Claro que ele não tinha como pagar. E mesmo tendo aqui uma dívida impagável, ele recebeu o perdão do rei. A base do perdão, meus irmãos, é a graça divina, não o nosso mérito. Não é porque nós podemos pagar com os nossos bons serviços. Você pode ser o melhor professor, melhor mestre, melhor evangelista. Você pode sair de casa todo dia para pregar o evangelho e ganhar milhares de pessoas para o Senhor Jesus. Isso não pagará a sua dívida diante de Deus. Porque nós não pagamos a nossa dívida com mérito. Posso pregar, meus irmãos, sermões e sermões e sermões. Nós estamos hoje no de número 40 do Evangelho de Mateus. O Alexandre pegou 2 aí, já pregou. Está com menos dinheiro aí para pagar os pecados dele. Eu preguei 38. Vamos pagar nosso pecado diante de Deus amanhã? Não tem como. Não tem como, meus irmãos. O perdão de Deus é imerecido, nós não merecemos. E nós temos que ter essa consciência. Que o perdão que me alcança é o mesmo perdão que alcança o meu irmão. Ele não merece, mas eu também não mereci. Mas ainda assim, o Senhor, pela sua misericórdia, perdoa o homem. Mais uma coisa, o perdão de Deus é completo. Versículo 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele não cancelou 10%, ele não cancelou 20%. Ele não fez igual campanha de governo, de banco, que diz assim, você vai pagar só tanto e está resolvido. Não! Ele cancelou a dívida. Toda a dívida. Porque o perdão de Deus é completo, meus irmãos. Não fica uma coisinha para a gente pagar. O Senhor Jesus na cruz do Calvário pagou o preço de todos os nossos pecados. De todos os pecados meus e de todos os pecados seus e de cada um que vier a se arrepender, o Senhor pagou o preço por todos os pecados e pagou completamente esse preço. Não há nada que nós tenhamos ainda a pagar. É por isso que o nosso serviço, meus irmãos, diante de Deus é nada. Não fique trabalhando para o Senhor como se estivesse com isso, pagando o preço do seu pecado, nada. Serviço ao Senhor não passa de gratidão a Deus, não passa de demonstração de que nós reconhecemos que o Senhor nos perdoou, e ainda que façamos a vida inteira, não temos como pagar nada, porque não há nada a ser pago. Porque o perdão de Deus é completo. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daquela pessoa que de repente a gente nem gosta, mas se foi perdoada pelo Senhor, está pago. O perdão de Deus é completo. Porque o perdão de Deus também é baseado em sua compaixão. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. O Senhor se compadece de nós, que não temos como pagar. Se compadeceu de nós e enviou o seu próprio Filho para ir até a cruz do Calvário, o Cordeiro perfeito de Deus, para pagar o preço no lugar dos imperfeitos, que não tinham como pagar a sua dívida. Por isso, nosso escrito de dívida foi cancelado. Ele não foi parcelado, ele não foi postergado, ele não foi diminuído, ele foi cancelado. Nós somos perdoados. Se tem alguém aqui ainda nessa noite que não consegue se sentir perdoado por Deus, entenda, você é perdoado. Você é perdoado. E essa é a grande maravilha de Deus por nós.
Essa é a maravilha do perdão de Deus por nós. E é fundamental, meus irmãos, entendermos isso para a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos também perdoar. O perdão que nós recebemos de Deus é o perdão que nós devemos oferecer aos nossos irmãos. Em outras palavras, nós somos perdoados para perdoar. E aqui o texto vai nos mostrar também algumas verdades sobre o nosso perdão, sobre o perdão que nós devemos dar. Primeiro, a falta de perdão é uma evidência da dureza do coração. Veja o versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vejam, meus irmãos, que aquele que foi alvo de imensa compaixão não consegue ser compassivo com o seu conservo. O conservo é o servo do servo. Então esse homem que acabou de ser perdoado pelo rei, ele tinha uma posição onde ele ainda tinha um servo. Só que agora ele acabou de ser liberado pelo rei, e ele encontra agora o seu conservo, que devia a ele bem menos. Mas ele não consegue ter a mesma compaixão. A lição de Jesus aqui é que nós recebemos um perdão de Deus infinitamente maior do que aquele que nós precisamos conceder a quem nos deve. Olha o que o texto diz. Aquele outro lá, ele devia 10.000 talentos ao rei. Mas o seu conservo deve a ele 100 denários. Olha a diferença. 10.000 talentos, ele deveria trabalhar 150.000 anos para pagar. O seu conservo lhe deve 100 denários, ele precisava trabalhar só 100 dias para pagar. Então, meus irmãos, o perdão que nós recebemos de Deus é infinitamente superior a qualquer perdão que nós precisemos dar a alguém que nos ofenda com pecado. É infinitamente superior. Não cola para Jesus você dizer assim: ah, Senhor, mas o Senhor não sabe o tamanho da minha dor. Não vai colar. Não cola para Jesus dizer: Senhor, eu preciso de um tempo. Não vai colar para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Porque a dívida nossa para com Deus era infinitamente maior. E ainda assim, o Senhor cancelou o nosso escrito de dívida. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que não perdoamos? Por isso, então, a falta de perdão é uma evidência da dureza do coração. Nós não temos razão, não temos motivo para não perdoar, a não ser a dureza do nosso coração. Um coração, então, que não perdoa, não pode ser perdoado. É por isso que nós vimos o Senhor ensinar a oração do Pai Nosso, onde nós nos voltamos para Deus dizendo: Senhor, nos perdoa, assim como perdoamos os nossos devedores. Porque o perdão dele sobre nós é muito maior. Então nós não temos aqui espaço, meus irmãos. Um coração, então, que não perdoa, não pode ser perdoado. Outra verdade a respeito do perdão que nós devemos dar é que a falta de perdão gera tristeza nas pessoas. Veja o versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Meus irmãos, a falta de perdão destrói relacionamentos, contamina o ambiente.
Uma pessoa cheia de mágoa, por conta da falta de perdão, ela não tem paz. E ela acaba transmitindo isso aos outros. Olha o que comentaram aqui de manhã. Aquela pessoa não perdoa, contamina os demais, ou porque fala, ou porque carrega aquilo ali no semblante, no olhar, nos posicionamentos, nas suas decisões. Acaba buscando de alguma forma até influenciar as pessoas direto ou indiretamente. Mas, meus irmãos, isso é mal. Porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho às pessoas. Nós estamos aqui para conduzir as pessoas para Cristo. Mas será que o nosso posicionamento com a falta do perdão tem feito com que as pessoas se aproximem ou se distanciem de Cristo? A nossa falta de perdão faz com que o meu irmão ame o outro irmão ou odeie o outro irmão. A minha falta de perdão faz com que eu consiga me centrar nas coisas do Senhor ou faz com que eu me afaste ainda mais das coisas do Senhor. Às vezes a gente se ilude porque por um momento a gente até consegue fazer as coisas de Deus, mas a verdade é que aquilo ali que está plantado em nós acaba sendo essa raiz que começa a brotar, atinge a nossa vida e muitas vezes vai atingir o outro também. Veja que os outros servos aqui viram a situação, ficaram tristes com isso e por isso foram contar ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência, que a nossa falta de perdão não atinge só ao outro. Aquilo que nós muitas vezes entendemos que é uma proteção nossa em não perdoar, na verdade, acaba sendo um campo minado, onde as pessoas que chegam próximas a nós vão pisando ali em bombas e sendo atingidos também. A verdade é essa. A gente acaba atingindo as outras pessoas por conta da nossa falta de perdão. Pense numa família. Filho não perdoa o pai não perdoa o filho. O irmão não perdoa o outro irmão. A mãe não perdoa, enfim. Como é que ficam os ambientes familiares? Os encontros familiares? A ceia do Natal? O Ano Novo? A festa da família? O encontro com o aniversário de uma criança? A celebração do nascimento de um novo bebê? O grupo do WhatsApp da família? As pessoas têm que andar cheia de dedos, cheia de dificuldade, cheia de preocupação, vai atingir um, vai atingir o outro, mas se eu convidar um, o outro vai se sentir mal. É um desespero. Imagine isso no meio da igreja, quando não perdoamos. Por isso aqueles passos lá atrás, eles são muito importantes. Por isso que Jesus começou dizendo os passos. Para que quando nós disséssemos assim, Senhor, mas é difícil, ele dizia assim, eu já dei os passos a vocês. O irmão pecou contra você, está aqui, ó, roteiro aqui para você. O caminho é esse. Siga esses passos. O irmão pecou contra você, não fica aí dizendo, é difícil demais. Siga a minha palavra. Siga o meu conselho, siga a minha instrução. É esse o caminho que você deve seguir. Não é ficar dizendo que é difícil demais. Bom, a falta de perdão, meus irmãos, também é um sinal de ingratidão com Deus. Veja o versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Quando nos falta perdão, nós demonstramos aqui que somos ingratos com o Senhor. Versículo 33, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Esse credor aqui incompassivo não perdoou, porque não compreendeu a grandeza do perdão que ele havia recebido. Então, quando ele não compreende, ele se demonstra ingrato para com o Senhor. Você recebeu um grande perdão, um perdão enorme, infinito, veio sobre a sua vida, mas você não recebeu isso. Você não aceitou esse perdão.
Por isso agora você não consegue perdoar o seu irmão. A falta de perdão demonstra então a nossa ingratidão com o Pai que nos perdoou. Mas tem mais, meus irmãos. Tem mais. A falta de perdão desperta a ira de Deus. Veja o versículo 34. Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. O Senhor ficou irado. Meus irmãos, o Senhor se ira contra aqueles que não perdoam, tendo sido perdoados. O texto nos diz que o Senhor entregou aquele homem aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Ele entregou esse homem aos torturadores, aos atormentadores, aos verdugos. Tem aí? Não tem a ver com verdura, não. Os verdugos são uma das palavras assim, mais interessantes da Bíblia. O que são verdugos? É justamente isso, torturadores, atormentadores. São homens carrascos. Eles eram pagos para perturbar alguém antes da morte, para a pessoa sofrer antes da morte. A morte era simples, porque depois que morre não sente mais nada. Mas esses homens eram pagos para para perturbar alguém antes da sua morte. Esses eram os verdugos. Só que esse homem foi entregue para ser torturado até que pagasse. E dá para pagar? 150 mil anos ele deveria trabalhar para pagar a sua dívida. E aí Jesus usa mais uma hipérbole aqui. Esse homem seria torturado a vida inteira. Por quê? Porque não perdoou aquele que lhe devia. A expressão de Jesus aqui, meus irmãos, nos leva a compreender justamente que quem não perdoa está debaixo da ira de Deus. Quem não perdoa está ali preso, então, nessa questão. Sofre constantemente pela falta de perdão. O ofensor pode se mudar para o Polo Norte. O ofensor pode ir para a guerra. O ofendido que não perdoa não consegue descansar. Não consegue descansar. A pessoa pode sumir do mapa. Não ter rede social. Ser completamente low profile. Não aparece. Você não sabe onde ela está. Mas essa pessoa aparece todo dia nos teus sonhos. Essa pessoa aparece todo dia quando você vem à igreja e vai cear. Ele senta do teu lado e te olha e diz assim: vai cear mesmo, meu irmão? Minha irmãzinha tem coragem de cear ainda? É assim. Porque a falta do perdão nos atormenta. A falta do perdão aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Versículo 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, esse credor aí que tinha dívida gigante, pegou o seu conservo e mandou ele ficar na prisão até que ele pagasse a dívida. E o que aconteceu com ele? Porque não perdoou. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Os dois estão aprisionados. Os dois estão presos. Aquele que não recebeu o perdão e aquele que não liberou o perdão. Aquele que não recebeu o perdão, talvez porque sequer sem compreender que havia pecado, que tinha uma dívida a pagar, não conseguiu ali ver para que pudesse se arrepender.
E aquele que não perdoou por motivos óbvios, porque atraiu a ira de Deus, demonstrada ali por meio da sua ingratidão. Quando nós não perdoamos, meus irmãos, nos tornamos escravos da pessoa que odiamos. Ficamos ali numa prisão emocional. É por isso que tem muita gente, né, que aí casa, aí diz assim, eu fico olhando as pessoas que eu tive relacionamento. Eu fico vendo não sei o quê. Quando eu estou dormindo e passa aquela situação na minha cabeça. Falta de perdão. Falta de perdão. Pastor, mas tem demônios aí, claro, os demônios encontram espaço também aí. Olha, eles chegam lá e dizem assim, olha que chiqueirinho gostoso pra gente brincar. E eles aproveitam isso. Eles aproveitam para atormentar. Eles não querem ver você perto de Deus. Então, na falta de perdão, eles tomam ali toda a liberdade para agir. A falta de perdão produz flagelo. Esse homem ficou sendo torturado. Como a sua dívida era impagável, ele certamente ficou ali toda a sua vida sofrendo, porque quem não perdoa não tem paz, meus irmãos. Quem não perdoa não tem paz. Você pode tentar cantar os maiores louvores ao Senhor, faltará paz no teu coração. Você pode ler os salmos todos os dias, se você não perdoar, você não tem paz com Deus. Palavras do próprio Senhor Jesus, aquele que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. A única restrição ao perdão do nosso Senhor é a nossa falta de perdão. É a nossa falta de perdão. Por fim, a falta de perdão gera então uma porta fechada para a misericórdia de Deus. Veja o versículo 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então Jesus, se tinha alguma dúvida, para alguém dizer assim, mas foi uma parábola. Essa aqui, Jesus não quis deixar dúvidas. Então ele disse, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração. Não é de boca, não é apenas com a palavra, não é com e-mail, com uma mensagem no WhatsApp, é de coração. Se nós não perdoarmos de coração os nossos irmãos, não seremos perdoados pelo nosso Senhor, porque assim fará o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Porque não há espaço para o pecado nos céus. O Senhor não compactua com o nosso pecado. E se não compactua com o nosso pecado, Ele não compactua que nós fiquemos guardando mágoa, guardando rancor, não perdoando, não liberando as pessoas. Nós, meus irmãos, somos chamados a perdoar. E o Senhor nos deu o caminho, nos dá a sua palavra, nos dá a sua instrução, nos dá a igreja que nos auxilia, nos dá o seu próprio Espírito Santo, para que nós possamos então alcançar o favor do perdão dele sobre nós e o nosso sobre o próximo. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.